E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pros meus amigos do Instagram. Vou ensinar o verbo to be pra eles. Eu fiquei acho que 7 anos na escola tentando aprender isso, porém, os professores não ensinam, tá? É um ensino bem precário, porém é uma coisa simples. Dá pra você aprender em uma aula, e essa aula aqui talvez seja a melhor que você vai ver de verbo to be. Beleza? Então vamos começar? Vou deixar bem claro também que eu vou trazer pra vocês alguns conceitos de português também, tá? Porque a gente tem que partir do básico, né? A gente tem que partir de alguns conceitos, como por exemplo, o que é um verbo. Eu tenho ciência de que algumas pessoas talvez não saibam o que é um verbo. Então vamos lá. O que é um verbo? Verbo é toda palavra que expressa ação. Então, por exemplo, andar, falar, tocar, sentir, são palavras que você pode conjugar. Então, eu ando, ele anda, ou eu andei, eu andarei, certo? Então, isso que é um verbo. E o que significa to be? To be é o verbo em questão, que significa ser ou estar. Vamos entender primeiro o que é o to. Por que esse to está aqui? To em inglês, gente, ele significa a letrinha R no final de um verbo. Por exemplo, caminha. Caminha no sentido de verbo, tá, gente? Não é caminha uma cama pequena. Eu tô falando ele caminha, por exemplo. Caminha, em inglês, é walk. Walk. Se eu quero falar caminhar, percebe que caminha é diferente de caminhar? Caminhar é quando o verbo está no infinitivo. Se eu quiser transformar walk para ficar no infinitivo, eu coloco o to na frente dele. Então, ficaria dessa forma. Caminha, walk, caminhar, to walk. Certo? Então, o to significa o R é para transformar o verbo em infinitivo. Básico, né? E o que significa be? Be significa ser ou estar. O que isso quer dizer? Quer dizer que em inglês eu vou usar as mesmas palavras, não necessariamente be, tá? Porque o verbo ele vai sofrer alteração de acordo com a pessoa e com o tempo. Depois eu vou explicar isso melhor. Eu vou usar o mesmo verbo para dizer, por exemplo, eu sou ou eu estou, eu fui, eu estive, eu serei, eu estarei, nós fomos, nós estivemos e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quero falar, deixa eu pensar uma frase aqui comum. Eu sou um professor e eu estou aqui. Se eu quero falar eu sou, eu vou falar I am. Porém, se eu quero falar eu estou, eu também vou falar I am. Porque o verbo to be, ele não tem diferença. Então, vou colocar aqui só para vocês já terem a ideia, tá? Eu sou um professor, como é que vai ficar? I, que significa eu, am, que é o verbo to be, tá? A, que significa um nesse contexto, não é o numeral número um, mas é eu sou um. E teacher. Opa, 2 R's não, é só um R. E como é que fala eu estou aqui? Eu vou repetir. Eu am here. I am here. Beleza? Isso daqui é só para vocês terem uma noção. Então a gente já entendeu o que é o verbo to be. Verbo, to, coloca o verbo to be no infinitivo, e be. Aqui, olha, o Google Documentos me sugeriu uma contração, que é quando eu tiro a letra A e coloco um apóstrofe. Eu posso fazer aqui também. Eu não fiz isso porque eu quero que vocês vejam o verbo am, tá? Mas agora eu vou ensinar aqui um pouco em vocês como que a gente pode ir trabalhando esse verbo, tá? Vamos lá. O que eu tenho que falar agora, gente? Eu acho que é sobre pessoas. Vamos falar sobre pessoas e tempo. Você com certeza já ouviu falar sobre primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Às vezes você nem sabe o que é. Às vezes você sim, só ouviu falar, conseguiu fazer a prova,
mas saiu da escola sem saber. Eu mesmo só fui aprender quando eu fui querer aprender inglês. Mas o que que é primeira, segunda e terceira pessoa? Primeira pessoa, bem como as outras também, segunda e terceira, são, como o próprio nome diz, são sujeitos, são pessoas. Quem que é a primeira pessoa? A primeira pessoa sempre vai ser eu. Sempre vai ser eu. Do singular, no caso, né? Vamos pôr aqui, ó. Singular. Primeira pessoa do singular sempre vai ser eu. Você já jogou um jogo, por exemplo, Roblox, tem lá? Você quer jogar em primeira pessoa? Quando você joga em primeira pessoa, você não vê seu personagem. Você é o jogador. Então, é quando você está ali dentro. Você está participando. É você. No caso, eu. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Primeira pessoa, eu. Qual que é a segunda pessoa? Também do singular. Segunda pessoa, vamos supor que eu estou numa conversa. Numa conversa tem que ter eu, primeira pessoa, mas tem que ter a pessoa com quem eu estou conversando, segunda. Então a segunda pessoa do singular é você. Opa, o que é isso? É você. Agora foi. Certo? E terceira pessoa? Terceira pessoa é uma pessoa que está de fora. Ela não está participando na conversa. Se ela estivesse participando, ela seria parte do você, ou vocês, no caso, porque seria mais de uma. Então, a terceira pessoa é uma pessoa que está de fora. Como que a gente usa para referir a alguém que está de fora? A gente fala ele, não é verdade? Então, eu estou conversando com você sobre ele, por exemplo. Então, ele, ou ela também, né? Beleza. Entendemos aqui primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Mas e o plural? Plural é só você imaginar. Qual que é o plural de eu? Eu não tenho plural, eu sou uma pessoa só. Mas se eu estivesse falando de um grupo em que eu estou envolvido, eu falaria nós. Então, nós. Eu acredito que isso é bem intuitivo, tá? Então vocês devem ter pegado isso fácil. Vamos agora para o plural de você, que também bem facinho, né, gente? Plural de você, vocês. Certo? Ele ou ela, mesma coisa. Eles ou elas. Difícil? Acho que não, né? Bem simples. Vamos agora, então, para a parte da tradução. Como é que fala eu em inglês? Você. Eu, você. Depois é ele ou ela. Vou deixar um espaço aqui, porque tem um caso à parte em inglês. Tem depois primeira pessoa do plural, que é we, ou melhor, nós, já estou entregando a palavra aqui. Depois tem vocês, né? Vocês. E depois tem eles ou elas, tá? Como é que fala eu em inglês? A gente fala I, uma letrinha I maiúscula, tá? Sempre vai ser maiúscula, mesmo que esteja no início da frase. Você, you. Ele ou ela, ou melhor, deixa eu separar aqui, né? Como é que fala ele em inglês? Ele a gente fala he. She. She, a gente vai adicionar um S na frente, né? Ela, tá? Nós, we, como eu já tinha entregado. Vocês, gente, entendam o seguinte: em inglês, eu nunca vou fazer distinção, a não ser em um caso em que eu esteja falando, por exemplo, yourself e yourselves, mas isso é um caso que eu não vou explicar porque vai confundir vocês. Eu nunca vou fazer distinção entre você e vocês. Sempre vai ser you. Tem uma palavrinha que talvez pode confundir vocês, que é yours. Porém, yours não significa vocês, tá bom? Tenha isso em mente, tá? E, por fim, eles ou elas, em inglês a gente fala they. Opa. They, tá? Não existe diferença entre o falar eles, um grupo de homens, ou elas, um grupo de mulheres. É they do mesmo jeito, tá? Pois bem, só que em inglês existe aqui, ainda na terceira pessoa do singular, um ele
ou ela, porém para coisas e objetos, que a gente fala it. Como assim? Essa camisa aqui, em português, camisa é um substantivo feminino. Então eu falo assim, eu estou usando uma camisa. Essa camisa, ela é cinza. Só que em inglês eu não posso falar isso, porque camisa não é uma mulher. Lá não tem esse tipo de substantivo feminino. Então eu vou usar o it para falar, por exemplo, I am using a shirt. Eu estou usando uma camisa. Ela é cinza. It is gray. Então eu usei o it para falar ela, porque eu estou falando de uma camisa, que é um objeto. Se eu falasse de um cachorro também, eu poderia usar it. Só que aí vem uma coisa que você vai pegar mais com o convívio. Se você tem um pet que é um bichinho de estimação que você ama, tal, e ela é uma cachorra, por exemplo, você pode usar she. Só que, gramaticalmente falando, é ideal que você use it. Mas se você for muito apegado ao bichinho, você pode usar he ou she, tá bom? Mas eu tô te ensinando aqui o jeito certo, tá bom? Beleza. Isso daqui é uma questão que você vai ter que decorar. Então, eu acho que esse texto no Word aqui não ficou muito bonito, né? Mas é o suficiente para vocês entenderem. Se vocês quiserem depois decorar isso por fora, sair daqui do vídeo, mas depois voltar, pelo amor de Deus, e decorar de outro jeito. Mas por enquanto é isso. Vamos agora então falar do verbo to be, é verdade? Aliás, eu tenho que falar um pouquinho do tempo. Quais são os tempos verbais? Presente, passado e futuro. Só que em inglês eu vou ter uma coisa meio chata que eu não tenho tanto em português, que é o seguinte. Se eu estou falando do presente, por exemplo, present, eu tenho present simple, presente simples, eu tenho present perfect, que é o perfeito, e eu tenho continuous. Então eu tenho variações de cada tempo verbal. Olha para você ver, só no presente eu tenho 3 variações. No passado eu tenho mais, no futuro eu tenho mais, só que eu vou trabalhar só de grosso modo com o presente, passado e futuro, tá? Isso daí são questões que você vai pegando depois com o seu inglês mais avançado. Então vamos falar aqui agora como é que é? Vamos falar aqui agora dos verbos to be, tá? Então, I, you, he, she, he, she, it. Lembre-se que he, she, it vai sempre usar os mesmos verbos, tá? Então eu vou colocar junto aqui. He, she, it, we, you de novo. O you também, gente, ele sempre vai usar os mesmos verbos, mesmo que seja plural ou singular. Então, por que eu coloquei separado? Por uma questão de estrutura mesmo. Repare que... Deixa eu terminar aqui, por exemplo. Repare que é o seguinte. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Certo? Por isso que a gente coloca separado. Embora you, singular, e you, plural, sempre usarão os mesmos verbos to be. Então vamos aqui, olha. Vamos falar então primeiro do presente. Presente. Qual verbo to be que eu vou usar para falar, por exemplo, eu sou? Deixa eu dar um tab aqui, bom. Eu vou usar am. Então, como eu tinha dito, se eu quero falar assim, ó, I am here. Lembre-se que here é aqui e teacher é professor, tá, gente? Eu vou usar muito essas palavrinhas, tá? Então já são 2 palavrinhas para você aprender. Eu já tinha até digitado elas aqui, ó. Here e teacher, tá vendo? Então guarde elas. Se eu quero falar assim, I am here, ou melhor, eu estou aqui. I am here. Eu sou um professor, I am a teacher. You. Com you você vai usar are. Lembra que eu falei que não importa se é o you no presente ou no passado? Ou melhor, no presente ou no passado. Que é o you no plural ou no singular? Então, é a mesma coisa. Mas eu vou fazer cada um por vez aqui para não complicar sua cabeça. Então, I am, you are. Então, você é um professor. You are a teacher. Você está aqui. You are here. Então, é a mesma coisa.
He, she, it, você vai usar is. Lembra que eu falei? My shirt it is gray. Então você vai usar is. We é nós. We are. Tá? We are. Eu coloquei o is de vermelho, mas podia ser laranja também. Pra ficar organizadinho. You, como eu disse, também vai repetir, tá? You também é are. E por fim sobrou o they. O they também é are, tá? They are. Existe um jeito de eu contrair isso daqui. Como que eu contraio isso daqui? Decorou? Presente? É assim que se faz, tá? Como que eu contraio isso daqui? Eu tiro o A e eu coloco um apóstrofe. Então ficaria I'm. Aqui tá com muito espaço, olha, eu vou tirar o espaço só para vocês visualizarem, tá? Tá vendo? Ficaria assim, ó, I'm. You. Como que eu contrairia? Tiraria o A, colocaria apóstrofe. Your. He, she ou it. Como que eu faria? Tiraria o I, colocaria um apóstrofe, tá? No caso, ficou aqui só pro it, mas vale para todos. Tiro o A, coloco apóstrofe. Tiro o A, coloco apóstrofe. E tiro o A, coloco apóstrofe. Tá bom? Esse aqui é o presente. Decorou isso daqui, você já sabe o verbo to be no presente. Olha que coisa boa. Agora é só o passado e o futuro. E, gente, eu já vou adiantando. O futuro é o mais simples de todos, tá? Muito simples mesmo. Então, deixa eu meter um Ctrl Z aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Pronto. Opa. Pronto. Vamos agora falar do passado. Passado. Ou past. Em inglês, presente é present, tá? Não presente no sentido de, eu vou te dar um presente. Aí seria gift. Mas presente é present, passado é past e futuro é future. Bem simples. Como que eu falaria eu era ou eu estava? Eu falaria I was. Deixa eu organizar isso aqui, vai. I was. Deixa eu tirar todos para não confundir também, porque depois eu confundo vocês aí. Vocês vão falar que eu sou um professor ruim. Tá bom. Como que eu falaria eu era? Eu era um professor. Eu estava aqui. I was a teacher. I was here. You. You were. You were. Tá bom? He, she ou it. Também a gente vai falar was. He was, she was, it was. Ele era um professor muito bom. He was a very good teacher. Essa camisa, ela... Enfim, vocês entenderam, né, gente? Não preciso ficar aqui repetindo a mesma coisa, senão fica até chato. We, a gente também fala we were, tá? You, mesma coisa. You were. E they também é they were. Bem simples, né? Bem simples. Decore isso daí e você pode usar o verbo to be no passado. Difícil, não é? Só que não. Bem simples. Agora, vamos falar do futuro. Future. Um pouquinho outra cor. Bem bonitinho. Vamos pôr roxo. Como que eu falo? Gente, agora, olha para você ver. Perceba que eu não estou apagando o W. Pois é, não estou. Não estou apagando... apaguei o W. Foi só falar. Perceba que eu não apaguei o W. Por quê? Porque agora a coisa ficou interessante. Em inglês, o futuro é sempre will be.
Sério? Para todos? Para todos. Então, se eu quero falar eu vou ser um professor, eu falo I will be a teacher. Deixa eu pôr tudo maiúsculo igual estava. Will be. Então, eu serei um professor. I will be a teacher. Eu vou estar aí. I will be here. Ou melhor, eu vou estar aqui. I will be here. Então, para todos, Luan, para todos. Will be. He, she ou it will be. We will be. You will be. They will be. Se você aprendeu isso, se você entendeu isso, você já sabe o verbo to be. Você já entendeu o verbo to be. Existem variações, como eu disse. Existe futuro simples, ou melhor, futuro simples, futuro continuous, só que você não vai usar muito futuro continuous, por exemplo. Então, a bem dizer, o verbo to be é tudo isso que eu mostrei para vocês. Não tá aqui porque eu fui apagando, certo? Mas é isso. Decora, volta o vídeo. Tem alguma dúvida, deixa nos comentários, me chama lá no direct, meu Instagram. Você já sabe qual que é, né? E afinal esse vídeo vai ficar meio privado. Talvez eu disponibilize ele depois. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, é nóis.